Oiê, tudo bem? Estou de volta. Então, já começo pedindo para vocês não deixarem de ativar o sininho para que vocês sejam notificados, né, quando a gente colocar novidades aqui no canal, para que vocês acompanhem, né, essa sequência de 10 aulinhas que nós vamos disponibilizar aqui no nosso canal. E se puder, compartilhem, dê um joinha aqui, curtam o nosso vídeo para que a gente se sinta motivado a sempre trazendo novidades aqui para vocês, tá bom? Hoje, ao invés de desenvolver algum produto, eu resolvi trazer para vocês funcionalidades de algumas ferramentas que a gente tem no estúdio, tá? Então, como vocês sabem, eu uso aqui a versão paga do estúdio, mas eu vou transformar ela em versão standard, que é a versão free, para que vocês possam ver todas as ferramentas que a gente tem dentro do estúdio grátis e como que a gente utiliza essas ferramentas. Algumas, né, gente, porque tem muita coisa, não dá tempo de a gente falar tudo, tá bom? Vamos lá? Então, ó, eu vou começar aqui, vamos mudar primeiro aqui, ó, aqui no nosso estúdio pago, a gente tem a opção de trabalhar em outras versões. Como eu tenho a versão assim, mais completa, então eu posso trabalhar em versões inferiores. Então eu vou colocar na Standard, que é a versão free. E aí, quando a gente coloca na versão free, o que que acontece? Some um monte de ferramentinhas aqui, ó. Vocês viram que sai um monte de ferramenta, né? Então, basicamente, quando a gente está trabalhando nessa versão, a gente não tem algumas funcionalidades, algumas facilidades que a gente tem na versão paga, tá? Dica, vale a pena ter a versão paga? Gente, é assim, tudo vai depender do volume de trabalho que você tem. Claro que a versão paga, ela te traz mais ferramentas que vão facilitar o teu dia a dia. Tem muita ferramenta que a gente usa no dia a dia que a gente nem... Eu particularmente, eu uso tantas ferramentas que eu nem conseguiria assim, não me imagino trabalhando sem elas, né? Porque eu faço toda a parte de edição, a parte de criação, tudo dentro do estúdio. Eu não utilizo outro programa quando eu estou fazendo meus projetinhos de papelaria. Então, para mim, dica, vale super a pena ter a versão paga, tá? Mas aí eu acho que é uma questão que cabe a análise de cada um, volume de trabalho, quantidade de máquinas trabalhando, quantidade de computadores trabalhando, enfim, tudo isso, tá bom? Então vamos ao que interessa. Aqui, gente, eu acho que não tem muito segredo, né? Vamos pegar um unicórnio aqui da internet para a gente trabalhar um pouco com ele. Vamos pegar esse aqui, ó. Ó, importante, uma dica, eu vou aproveitar para falar isso para vocês. Quando a imagem ela tá com esse fundo branco, que ela é a JPEG, né? Se eu vim aqui em visualizar imagem e aparecer esse fundinho branco, eu posso clicar com o botão direito copiar imagem e jogar lá dentro do estúdio, ó. Ó que legal. Agora, se a minha imagem tiver em PNG, ou seja, esse fundo é transparente, né, ó, tá vendo que tem uns quadriculadinhos? Vou mostrar para vocês, ó. Quando eu copiar e salvar aqui dentro, ele vai ficar com fundo preto. Por quê? Porque ele não consegue fazer essa conversão automática. Ele não consegue trazer o PNG direto para dentro do estúdio sem eu salvar ele na minha máquina, tá? Então, duas coisas importantes, sempre ver a imagem, né, botão direito, salvar como, aí eu vou salvar no lugar lá que eu quero. Vamos colocar aqui, ó, a gente já traz ele, arrasta para dentro do estúdio, ó. Percebam que nessa versão, a versão que eu tô aqui é a V4 já. Percebam que ele já rastreou a imagem PNG, diferente da imagem JPEG, né? Essa é uma facilidade que tem no V4. E ela é muito boa para quando você quer fazer o rastreio de imagens, porque você não tem que ficar rastreando tudo que você joga de PNG para dentro dele. A única questão é, você está fazendo uma caixa, por exemplo, estou fazendo lá a caixinha Milk. O papel que eu vou arrastar para dentro do estúdio é PNG, então ele vai ficar um pouco pesado, tá? Porque ele entende que é para ele rastrear todo o papel, e não é essa a intenção quando a gente está colocando o papel, né? Embutindo o papel numa arte dentro de uma caixa. Então, o legal é a gente usar os papéis em JPEG quando a gente está trabalhando com V4 e as imagens sim em PNG para a gente poder já ter o rastreio automático, tá bom? Bom, então essa versão da setinha, gente, não tem segredo, né? Essa versão, ela é para você selecionar a imagem que você está trabalhando, tá? Então, eu consigo selecionar as imagens e arrastar.
Depois a gente tem uma outra aqui, vou mostrar para vocês, que é esse ponto de edição, ó, que é esse daqui, ó, o editar pontos. O que que acontece com esse ponto? Imagina, vamos fazer uma cópia aqui. Vou tirar a cor da linha para ficar fácil para vocês visualizarem. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, ó, tá? Imagina que eu estou trabalhando em camadas e eu quero colocar, por exemplo, essas duas partinhas amarelas em cima, essa patinha e essa parte lilás eu quero colocar em cima da minha imagem. Normalmente a gente vem aqui na ferramenta de rastreio, tá? Na versão paga, a gente tem uma outra abinha aqui, que é a versão de rastreio por cor. Aqui a gente não tem. Nesse caso, como eu estou usando a versão mais nova do Studio V4, eu não preciso fazer o rastreio. Por quê? Porque ele já está rastreado automaticamente, porque ele é um PNG. Aqui já é ao contrário, ó. Eu não consigo fazer edição do unicórnio. Por quê? Porque ele não está rastreado. Então, se eu estou numa versão mais antiga, eu venho aqui na borboletinha, né, na ferramenta de Select Trace Area, vou selecionar o que eu quero rastrear e aí eu vou trabalhando no limiar aqui até o ponto que eu acho que está legal. Aí eu tenho vários tipos de rastreio. Eu tenho rastrear, que ele vai rastrear aqui pra gente, assim, onde tem linha, tá vendo? Ó, ele rastreia basicamente onde tem linha. Eu tenho a opção de rastrear, ó, somente a borda externa. Quando eu faço isso, ele vai rastrear o externo dessa borda. E para que serve esse rastreio? Ó, vou selecionar aqui. Imagina que eu quero só recortar esse quadrado branco em volta. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a imagem e o rastreio que eu fiz. Vou vir aqui nesse botãozinho aqui de esse triângulo com esse círculo, né, recortadinho, e vou aqui, ó, recortar. Olha o que aconteceu, ó, sumiu, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, sumiu aquele quadrado branco em volta. E eu tenho a opção também de fazer o quê, ó? Eu vou mostrar uma outra funcionalidade para vocês. Eu venho aqui no rastreio e vou rastrear e destacar. O que que acontece? Quando eu rastreio e destaco, ele deixa essa parte que é o quadrado branco avulso e aqui ele deixa somente o unicórnio que eu quero trabalhar, tá vendo? Agora, como eu tô com ele rastreado, agora sim eu consigo editar os pontos dele, tá vendo? Aí ele me abre para a edição, certo? Então vamos voltar lá na nossa ideia. Imagina que eu estou fazendo um aplique com esse unicórnio e aí eu quero trabalhar com camadinhas. Então eu vou colocar essas duas partinhas aqui, né, amarelinha e essa aqui em cima do unicórnio original. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na edição de pontos e vou excluir o que eu não... Opa! E vou excluir o que eu não quero, tá? Como é que eu faço isso? Eu posso clicar no ponto e vir deletando. Se você quiser, você pode fazendo isso, vai apertando o del, tá vendo? Ó, vou deletando o que eu não quero. E eu posso segurar o Shift e ir excluindo pontos que eu não quero. Ó, ai, Gica, você excluiu um monte agora, ó. Excluiu um monte. Não, gente, tudo bem. Se eu excluir, eu posso voltar. Eu posso aqui na opção de voltar, ó, tá vendo? E ir refazendo o que eu quero deste unicórnio. Olha lá que legal. Então, não é porque eu excluí o ponto que eu perdi todo o meu trabalho. Muitas vezes a gente vai excluindo e a gente vai deixando só o que a gente quer. Então, se eu quero deixar, por exemplo, só esse daqui, eu posso vir com esse pontinho, ó, e ir editando ele de um jeito que eu... Posso até aumentar aqui para vocês verem melhor. E eu vou deixando a edição aonde eu quero, tá vendo? Ó, eu vou tirar o que eu não quero dessa imagem. Então, a edição de pontos, ela é legal por conta disso. Então, eu consigo ir excluindo o que eu não quero daquela imagem, ó, posso trabalhando só com as partinhas que eu quero e posso trabalhar tanto com a exclusão como a edição desses pontos, ó. Eu vou trabalhando com esse ponto até eu achar que tá legal, ó. Vou trabalhando, vou tirando tudo que eu não quero da imagem, vou tirando, vou deixando só o que eu quero da imagem, ó. Vou editando os pontos. Percebam que aqui, ó, deixa eu mostrar um negócio bem legal para vocês. Além de você mexer os pontos de para cima e para baixo, né, ele também aparece isso aqui, ó, que é o que? É você deixar ele mais côncavo ou não. Tá vendo? Ó, vamos supor que eu quero aprofundar esse ponto aqui. Eu posso fazer isso daqui, ó, mexer ele em direção, tá vendo? Além de mexer ele para frente, para trás, eu consigo editar também
o ângulo, né? O ângulo desse recorte, ó. Tá vendo? Ó, se eu vou mexendo o ponto, ele vai mexer em 360 graus. Então, se eu quero deixar ele de um jeito que fique mais coerente para mim, ali o recortinho, eu posso ir editando, eu posso criando novos pontos. Aqui, por exemplo, ó, eu quero criar um novo ponto aqui, porque não tá na sequência que eu quero. Eu vou criando pontos, tá vendo, ó? Vou criando pontos. Aqui não tá legal, eu vou criando pontos onde eu consiga colocar a imagem que eu quero. E vocês estão vendo que aqui ó, ele tá meio, parece que recortado, mal recortado. Então eu posso trazer aqui ó, e colocar ele, quando você clica nos dois pontos aqui, vem na imagem, dá dois cliques, ele te abre uma opção de editar o ponto também, né? Ele abre automaticamente. Então vamos imaginar que esse ponto aqui eu tô achando ele muito, muito retão, eu quero deixar ele mais côncavo. Então eu venho aqui e coloco tornar curva. Então ele vai deixando o ponto mais suave. Por quê? Porque ele vai acompanhar o recorte, porque o nosso recorte é redondinho, né? Então eu consigo ir deixando ele mais suave, tá vendo? Ó, tornar curva. Ali vai deixando tudo em curvatura pra mim, ó. Ah, esse aqui tá muito grande, eu não quero que ele vá até lá na frente. Eu venho com ele e vou ajustando para o que eu quero até eu eliminar tudo aquilo que eu não quero da minha arte, tá vendo? Ó? Eu vou ajustando e vou retirando o que eu não quero da minha arte. Ah, esse ponto tá fazendo muita curvatura, eu não quero tudo isso. Então eu vou editando e vou recortando somente o que eu quero. E vou tirando da arte tudo aquilo que eu não quero, gente. Tá tudo bem. Venho aqui, ó, vamos supor, tudo isso aqui... Opa, esse aqui não, né? Tudo isso aqui eu quero excluir, vou deletar. Tudo isso aqui eu quero excluir. Gi, como você deletou um monte de coisa ao mesmo tempo? O que que eu fiz? Eu segurei o Shift, ó, apertado e com o botão do mouse eu fui selecionando o que eu não queria que aparecesse aqui na minha arte, ó. Tá vendo que legal? Então eu vou tirando o que eu quero, eu vou deixando o que eu quero e vou tirando o que eu não quero, ó. Vamos ajustar esse pontinho aqui, vocês vão ver como ele já vai ficando, ó lá, ó, tá vendo? Então eu vou tirando só o que eu não quero. Então esse é um subterfúgio que a gente tem para quando a gente não quer utilizar toda a arte daquele recorte ou aquela figura em PNG. Se eu tenho um fundo branco também, dá pra gente vir aqui na seleção no rastreio e fazer um rastreio aqui só da partinha que eu quero, ó, rastrear e destacar. Eu posso tirar isso daqui, ó, e aí posso vir tanto com a faca aqui, né, nas sólidas, seleciono sólidas e vou tirando aqui, ó, tá vendo? Tiro aqui, ó, pronto, já tenho lá a minha patinha, tá? Como eu posso vir editando da forma que eu expliquei para vocês. Como aqui eu já tenho bastante fundo branco, olha que legal, o que que vai acontecer, ó? Eu vou rastrear somente a franjinha, né, do unicórnio, rastreio e destaco. Ele vai tirar para mim essa partinha, tá bom? Por quê? Porque essa arte aqui, ela tem muito fundo branco, então eu tenho essa vantagem, eu deixo a seleção bem próxima, só onde eu quero, né? E vou tirando. Isso funciona para todas as artes? Não, não funciona. Ela funciona para aquelas que têm bastante fundo branco, que as partes que eu quero destacar estão no entorno branco. Olha que legal, posso vir com a borracha e apagar, tá vendo? Ó? Eu não tenho muita prática com a borracha, eu vou aqui, ó, posso apagar esses pontos maiores, depois posso vir com a faca e tirar, venho com a faca aqui, escolho sólida e venho no reta e vou colocar a opção que mais se adequa ao trabalho que eu estou fazendo, aqui no caso é a curva, então eu vou tirando na curva o que eu não quero dessa arte, tá vendo? Ó, vou acompanhando a curva e aí tirei lá o que eu não quero, olha que legal. Vou de novo lá na curva, na faca com curva e vou tirar o que eu não quero dessa arte. Olha lá. Então eu já consigo ir destacando as partinhas que eu quero daquele unicórnio que a gente está trabalhando. Certo? Então, essas ferramentinhas aqui, elas são boas para isso. Imagina que eu quisesse trabalhar só com isso, eu vou recortar separado, né? Vamos trazer para frente tudo isso aqui. Eu vou cortar separado somente essas partes que eu quero destacar na minha arte, tá vendo? Ó, olha lá que legal.
Isso é uma coisa bem bacana que a gente pode fazer para valorizar o trabalho da gente, tá? Então, você percebe aqui, ó, que só para fazer isso a gente usou a ferramenta de seleção, a gente usou a ferramenta de edição, a faca, é muito legal também, a faca, além dela ser a faca de corte, ela tem opções de faca, tá? Então, por exemplo, imagina que eu quero, deixa eu usar ele de novo aqui. Imagina que eu quero, por algum motivo, cortar somente uma parte do unicórnio. Eu não quero sólido, eu quero só contorno. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou escolher contorno, vou colocar pole aqui. O que que é o pole? Ele deixa você marcar os pontos da forma que você prefere, ó, tá vendo? Ele não segue nenhuma reta, curva, ele faz da forma que você quiser. Imagina que eu quero tirar somente essa partinha aqui, tá? Então eu posso vir não só em sólido, eu posso vir em contorno, ele vai separar o contorno para mim. Para vocês entenderem melhor, ó, eu tenho um quadrado, eu vou na faca sólida e vou escolher lá o pole. Eu vou cortando do jeito que eu quero, tá? Olha o que que vai acontecer. Ele vai cortar esse quadrado em duas partes, certo? Aí imagina que eu escolho a faca de novo e eu vou aqui em contorno. O que que ele vai fazer, Gica? Ele vai separar, ele vai deixar somente o contorno da imagem. Olha lá, ó, quer ver? Ó, viu a diferença? Então ele só vai deixar isto daqui, ele não vai trabalhar, ele não vai separar uma figura, uma arte em duas. Ele vai vazar essa arte que eu cortei. A próxima ferramenta que a gente vai falar aqui são as ferramentas básicas de edição, que são as formas, né? Então tem o quadrado. O quadrado, ele é muito legal, porque assim, ó, se você apertar o Shift, ele vai fazer um quadrado perfeito. O que significa isso, Gica? Ele vai fazer um quadrado que tem tanto a altura quanto a largura iguais. Se você pegar essa mesma ferramenta aqui, a mão livre, eu não estou clicando em nada, não apertei o Shift. Você vai fazer ele do tamanho que você quiser, para a direção que você quiser, tá vendo? Ó, então, eu posso fazer um retângulo, posso fazer uma linha mais grossa, posso fazer uma reta, posso fazer um retângulo mais fino. Enfim, eu vou trabalhando da forma que eu quiser, tá? Deixa eu tirar aqui essa marca de registro. Aí, a gente tem também o quadrado com os cantos abauloados, redondos, né? Então, eu vou apertar o Shift, o mesmo procedimento. Olha lá, ó, ele faz um quadrado perfeito. E se eu não apertar o Shift, o que que vai acontecer, ó? É a mesma situação, ele vai deixando mais fino, mais retangular, da forma que eu quiser. E o legal deste daqui, o que que é? É que você pode, com o Shift apertado, você pode deixar ele mais redondo ou não. Olha lá que legal. Tá vendo que ele fica com dois pontinhos vermelhinhos? Se eu quero deixar ele mais arredondado, olha lá, ó, eu consigo ir mexendo no formato desse quadrado, segurando o Shift apertado e arrastando. Ele fica até um círculo, olha que bacana. Então, vamos imaginar que eu quero fazer um quadrado, porém mais arredondado. Eu consigo, porque eu tenho esses pontinhos de edição, tá? Tem uma ferramenta que eu uso que é muito legal, que é essa aqui, que é o quadrado, né, com os cantos arredondados. Que eu faço? Eu venho aqui, ó, deixo ele mais arredondado. Ah, Gica, tá largo. Vou deixar ele mais fino e de novo eu vou editar lá, ó. Segurei o Shift e puxei os pontinhos vermelhos. E aí eu venho aqui nessa ferramentinha aqui da replicar e vou mandar ela replicar 5 cópias, gerar 3 cópias, desculpa. E feito isso, seleciono todas as cópias e vou aqui no fundir, ó. Ele transformou isso num escalopinho para mim. Tá vendo que legal? Então, a ferramenta de quadrado com cantos arredondados, ela é muito legal, tá? É muito útil. Depois a gente tem aqui esta que é a elipse, que ela pode ser redonda, segurando o Shift, olha que legal. Ela fica certinho, e se eu soltar o Shift, ó, eu mexo ela de um lado para o outro, mexo ela aqui maior, menor, e apertei o Shift, tudo sem soltar o mouse, tá, gente? Ó, eu consigo deixar ela redonda, certo?
E tem essa que o pessoal fala, ah, pra que serve esse daí, né? Então, essa ferramentinha aqui que tá aqui, ó, ele é um polígono, né? E o polígono, você pode deixar tanto ele com quinas, vamos dizer assim, ou lados ímpares como pares. Eu uso ele muitas vezes assim, mas eu gosto de trabalhar ele no 6, que ele fica com lados pares, e aí eu venho aqui nesse girar duas cópias, vocês vão entender o porquê, e aí eu seleciono tudo, vou lá no fundir, e aí eu dou 2 cliques para aparecer aquela janelinha de edição de ponto. Lembra da edição de ponto? E aí eu aperto o Shift, seleciono todos os pontinhos e tornar curva. Olha que bonitinho, olha a diferença do escalope. Esse fica parecido com uma florzinha e esse aqui fica parecendo um solzinho, né? Então ele fica com um formatinho bem interessante. Esse aqui ele é legal para você fazer logomarca de festa boteco, para você fazer topper de docinho. Então ele fica um formato bem interessante. Então o polígono ele pode ser usado para essas coisas também, gente. Então muitas vezes a gente vê a ferramenta e a gente acaba não usando, porque a gente não tem a curiosidade de descobrir quais as funcionalidades que elas têm para nos oferecer. Aí depois a gente tem esse daqui, que é a ferramenta mão livre. Gente, eu vou confessar para vocês que eu não uso muito ferramenta mão livre, porque eu acho difícil trabalhar com mouse e desenhando, tá bom? Mas vamos supor que eu quero trabalhar com a mão livre. Vem aqui, ó. Ai, nossa, fiz um negócio aqui, mas ficou feio, ficou tudo meio torto. Eu posso dar 2 cliques, vim aqui na edição de pontos e vou simplificando esse desenho que eu fiz. Olha lá, ó, ele vai tirando a quantidade de pontos, ele vai deixando menos feio. Menos feio, né, gente? Porque ficou horroroso esse desenho à mão livre que eu fiz. Mas basicamente é para isso que serve, ó. Tem esse daqui que ele é uma mão livre mais suave. O que ele faz? Ele tenta já ir editando os pontos para você, tá? Percebe a diferença que quando eu desenhei a mão livre, ele não ficou tão certinho. Olha lá, ó. Ele já fica menos cheio de defeitinho, né? E quando você vai deixando ele mais simplificado aqui, ele vai ficar no menos quadradão, né? Do que normalmente ficaria. Então, eu particularmente quase não uso essa ferramenta, tá bom? Eu acho meio complicadinho de trabalhar. Essa aqui, gente, é para você escrever, né? Então, eu vou colocar lá o meu nome. Meu nome não, né, gente? Meu apelido, porque, enfim. Então, eu vou colocar meu nome. Então, eu vou escrever usando este ponto aqui, que é o azinho, que é o texto. Ah, Gica, mas e aí para eu editar esse texto? Tem 2 opções. Ou eu venho aqui em cima, que ele já abre essa janelinha para mim, né? Então, eu vou escolher a fonte que eu quero. Vamos ver uma bem bacana aqui. Vamos pegar uma que eu nunca uso, gente, porque eu sempre fico nas mesmas, né? A gente sempre, quando eu venho fazer vídeo, eu tenho as minhas preferidas, e aí acaba que eu vou ficando sempre nas mesmas quando eu vou fazer os vídeos. Vamos por essa aqui, ó, que ela é bem diferente, tá bom? E aí, para eu editar isso também, eu tenho aqui os tamanhos e tal, mas eu tenho aqui do lado direito, que é onde normalmente a gente usa o mouse, né? Com exceção daqueles que são canhotos. Eu venho aqui no painel de edição de estilo de texto. Olha lá que legal. Eu posso vir aqui e eu vou editar o que eu quero da mesma forma que aqui, né? Eu posso aumentar, colocar negrito, eu posso colocar centralizado, se eu estiver escrevendo mais de uma frase. Eu posso espaçar as linhas, posso espaçar os caracteres, tá vendo? Ó? Então tem tudo isso que a gente pode fazer aqui na edição de pontos. Eu posso mudar a direção, tá vendo? Ó, que legal. Então, eu tô fazendo uma caixa mil que eu quero trabalhar com o nome deitado. Eu só venho aqui e giro o nome, tá vendo? Eu posso deixar ela itálica, posso deixar ela com sublinhado ou não. Aí fica a critério de cada um, né? O sublinhado tem que lembrar que se eu estiver trabalhando com ela em pé, ele vai sublinhar em cima. Então, a gente vai trabalhando com as opções que a gente tem. Aqui tem um negócio muito legal que é eu não sei o nome correto, mas para mim ele faz um condensamento das letras, tá vendo? Ó, quando eu trabalho com ela regular, ela fica mais espaçada. E quando eu trabalho ela aqui no thin ou thin, né, ele fica mais juntinho. E o que eu acho legal quando ele fica mais juntinho? Se eu tô fazendo um topo de bolo, por exemplo, a intenção é que ele fique juntinho para que ele não corte as letras separadamente. Então essa ferramenta ela é muito útil quando eu tô fazendo topo de bolo.
E aqui, nesse ABC aqui que vocês estão vendo, é quando a gente vai criando letras nossa. O Studio, ele tem essa opção de criar letras, tá bom? Criar fontes, mas qualquer hora eu explico isso para vocês que é uma coisa mais complexa, enfim. Se eu quero colocar cor nessa letra, gente, é como se eu fosse colocar cor numa imagem, ó lá, eu venho aqui e boto cor, tiro cor de linha, enfim, é isso, tá? Aqui a gente tem uma ferramenta também que é desenho uma nota. Eu vou explicar para vocês para que eu uso ela. Então essa nota, ela é muito boa porque eu consigo escrever memórias. Então, por exemplo, imagina que eu quero lembrar qual foi a fonte que eu usei aqui, né? Gi, mas por que você quer lembrar se a fonte está escrita? Se eu estou fazendo um topo, por exemplo, eu vou aqui em fundir, ele não fica mais editável para mim. Então, eu não sei, eu clico nela, ó, não abre mais lá em cima a fonte que eu estou utilizando. Tá vendo que ficou todo desmarcado aqui? Ah, então a gente quer editar esse topo, então eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Então eu vou escrever dessa forma. E eu não sei que fonte que é, então o que eu posso vir aqui, ó, fonte, Adaline. Pronto, editei e vou deixar aqui do lado a minha nota. Por quê? Se eu precisar refazer esse topo, imagina que eu vou fazer um outro nome, né? Sei lá. Vamos colocar aqui Heloísa. A pessoa, vamos dizer que eu divulguei lá na minha rede social, a pessoa viu e falou que era um topo igualzinho. Eu não lembro qual que é a fonte, gente, e assim, não sei vocês, mas eu sou péssima em lembrar nome de fonte. Então eu tenho o nome da fonte aqui anotadinho para mim no meu projeto. Então quando eu salvar, eu tenho lá a fonte que eu utilizei. Eu posso anotar aqui a fonte que eu utilizei, posso anotar a referência. Ah, então, por exemplo, esse unicórnio eu peguei da designer, por exemplo, designer, sei lá, Gica, tá? Então, vou imaginar que foi a Gica que desenhou esse unicórnio. Então, eu vou pegar e vou anotar. Ah, eu vou colocar lá, por exemplo, vamos imaginar que as imagens, eu peguei da onde? Google, tá? Então, eu posso ir anotando para eu me localizar posteriormente. Ah, então eu sei que foi a fonte Adaline que eu usei aqui, certo? Por quê? Porque senão depois eu não vou me lembrar, porque a gente tá fazendo agora, tá fresquinho na memória, mas e depois? Depois eu não vou lembrar, eu fechei isso, passou 15 dias, a pessoa viu meu topo lá divulgado na minha página, ou a pessoa quer a caixinha igualzinha àquela que eu fiz, e aí eu não consigo lembrar a fonte que eu utilizei. Então esse bloquinho de notas aqui, né, as notinhas que ele deixa você escrever aqui, ele serve para isso, gente, para você fazer uma memória do seu trabalho, né? Ah, Gica, mas não posso só então copiar esse nome e deixar aqui em cima? Pode, mas imagina que você tenha que desinstalar o estúdio do seu computador, ou você tenha que formatar seu computador, e aí, quando você formata, você perde as fontes que você instalou, né, que não vem originalmente com o seu computador, e você vai ter que reinstalar todas as fontes. E aí, como você vai lembrar que fonte que é? Porque quando você desinstalar, essa fonte é que ela vai perder a formatação. Então, se eu tenho essas anotações aqui, fica mais fácil. Criei um projeto. Ai, onde que eu busquei essas imagens? Gente, não lembro. Tem um monte de kit digital aqui salvo no meu computador. Então, eu vou me lembrar que foi do Google. Fica mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Depois, a gente tem aqui a ferramenta de borracha, né? Gente, a ferramenta de borracha não tem segredo. Eu quero apagar esse coraçãozinho aqui, ó. Vou apagar. E ela, da mesma forma que tem aqui para faca, ela tem também, ó, sólida. Se eu escolher a opção sólida na borracha, ó, o que acontece? Ele vai apagar e vai deixar o resto aqui em volta. Se eu escolho a opção de borracha só contorno, imagina que eu apago aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai destacar para mim, tá vendo, ó? Em vez de vazar, ele destacou a partinha para mim, certo? Se eu escolho a borracha aqui quadrada, ela vai ficar no formatinho quadradinho para mim. E eu posso querer apagar mais, eu deixo ela maior, tá vendo? Ó, tanto na redonda quanto na quadrada, certo? Então, a borracha ela é boa para pequenas coisinhas. Então, por exemplo, esse daqui é o caso, tá? Então, eu quero tirar, eu quero fazer ela redondinha, então eu vou escolher o formatinho dela redonda e eu quero tirar só esse coraçãozinho. Então, eu vou diminuir aqui, ó,
e vou só tirar o coração. Eu não quero que meu unicórnio tenha coração. Olha lá, eu tirei o coraçãozinho, tá bom? Então ele serve para isso. Eu uso muito pouco a borracha também, viu, gente? É uma ferramenta que eu particularmente prefiro usar a faca por conta das funcionalidades que eu já expliquei para vocês. Então eu acho que a faca ela é mais prática do que a borracha. Muito raramente eu uso a borracha, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho das ferramentas que tem desse lado. Essa primeira aqui é a configuração de página. Aqui nós vamos selecionar a máquina que a gente está trabalhando, né? Então você tem automática aqui, tem a Camel, tem a Camel Plus, tem a Curio, enfim, tem várias máquinas aqui. Geralmente ele identifica isso automaticamente quando você liga seu computador e liga seu estúdio com a tua plotter ligada. Aqui é a base de corte que eu estou trabalhando. Você tem várias bases de corte, né? A 12 por 12 a gente utiliza quando a gente vai cortar papel 30 por 30, que normalmente é o Color Plus. A gente tem a opção da base 12 por 24, e aí a gente pode deixar ela tanto em orientação de paisagem como retrato, que é quando a gente trabalha com folha A3. Tá? Então, quando a gente trabalha com folha A3, a gente tem que ter a base comprida, que é aquela 12 por 24, porque senão a base 12 por 12, ó, ele vai terminar aqui, né, no 30, né, no 12, vamos supor, na 30 por 30, 12 polegadas, e aí vai faltar espaço para você na base. Quando você colocar lá na máquina, se você deixou 12 por 12, ele vai cortar somente onde tá ali, tá vendo, ó? Ele vai cortar até aqui. E quando você coloca a base 12 por 12, ela nem deixa você escolher a 3 aqui, porque a folha é maior do que a base, tá bom? E a gente tem a 8 por 12, que é a Portrait, que geralmente usa a folha A4. Então, quando eu trabalho com a Portrait, automaticamente ele já vai entender quais são as folhas que cabem dentro dessa base, né? E a mesma coisa, eu posso usar ela nessa orientação e posso usar ela nessa orientação. Importante, se eu vou trabalhar com a Portrait, eu tenho que estar com a base A4 obrigatoriamente. Se eu estou trabalhando com a Camel, todas as bases vão funcionar para mim, tá? Então, por exemplo, imagina que eu estou trabalhando com a Camel, eu venho aqui e coloco a base 12 por 12, e aí eu quero trabalhar com a folha 4. Posso trabalhar? Pode. Eu vou colocar a folha 4 do jeitinho que está aparecendo aqui na minha tela, tá vendo, ó? Do jeito que está aparecendo aqui na minha tela, eu vou colocar a minha folha. Então, eu vou fazer a impressão, imagina que eu estou imprimindo esse unicórnio nesse sentido, né? E aí eu vou trabalhar com a folha em pé. Então, na hora de imprimir, eu vou imprimir a folha em pé e na hora de colocar na base, eu vou seguir exatamente essa orientação. Ah, eu não gosto de trabalhar com a folha em pé, eu gosto de trabalhar com a folha deitada. Mesma coisa. Então, na hora de colocar a folha nessa base, eu vou seguir exatamente como está aqui na minha tela. Então, eu vou colocar ela deitadinha, certo? Aí, aqui, a gente pode editar tamanhos específicos de papel. Por quê? Vou vir aqui na transparência e vou mostrar uma coisa para vocês. Imagina que eu quero cortar essa franja aqui desse unicórnio num papel amarelo. E eu tenho um pedacinho de papel amarelo, tá? Então eu tô conseguindo enxergar os quadriculadinhos da minha base. A base da Camel, ela vem com esses quadriculados justamente por isso. Por quê? Se eu tenho, imagina que eu tenho um papel aqui, eu vou fazer um papel falso aqui. Vamos imaginar que esse papel, ele é desse tamanho, tá? Então eu encaixei meu papel assim na base, certo? E eu quero cortar o meu cabelinho do meu unicórnio, a franjinha do meu unicórnio, dentro dessa cor. Então imagina que essa cor aqui é a amarela, tá bom? Então eu vou colocar observando os quadrados que eu tenho aqui na minha base. Então imagina que lá na minha base de corte eu tenho esse pedacinho amarelo, aí eu tenho um pedacinho roxo que eu vou colocar aqui a partir do 4, vamos pegar aqui, ó, tá? E eu tenho um pedacinho, sei lá, um pedacinho verde que eu vou colocar a partir do 8. Então, eu consigo, dentro disso, ir colocando os meus recortes. Em um único envio para minha máquina, eu consigo cortar 3 pedaços diferentes. Eu não preciso ir lá colocar o amarelo, aí tiro o amarelo, venho, coloco o roxo, aí tiro, venho, coloco o verde. Não, por quê? Porque eu usei as linhas, os quadriculados da minha base para isso. Então, no 8 eu coloquei o papel verde, eu sei que o meu papel verde ele vai do 8 até um pouquinho passando do 10. Então, se eu coloco a minha franjinha dentro disso, vai ser recortado de forma correta. Então, é para isso que a gente usa essa transparência aqui, tá? Para a gente poder enxergar o que tem embaixo, ok?
O girar aqui, eu, assim, na verdade não sei muito bem para que ele serve, tá? Eu sei que ele gira a orientação da base, então eu acho que a única funcionalidade que eu posso pensar, qual que é? É você trabalhar com a Portrade deitada, tá? Eu acho que é a única opção que eu penso que daria certo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a Portrade aqui, eu quero trabalhar com ela deitadinha, então ele vai ter orientação para mim aqui dessa funcionalidade. Eu não costumo usar, eu uso muito aqui eu não tenho Portrait, eu uso só a Camel aqui, então acaba que eu sempre uso ela nessa exibição aqui de 0 graus, tá? Eu não sei exatamente para que serviria essa exibição. Talvez se eu quero espelhar alguma coisa, pode ser, eu vou cortar espelhado, não sei. Não sei muito bem para que serve na realidade, essa função. Nunca utilizei também. Aí aqui, ó, existe uma função que se eu desmarcar a exibição de margem de pressão e exibição de margem de corte, ela fica a folha branca só, sem nenhuma limitação de margem. Se eu coloco a margem de corte, ó, ele mostra para mim até o limite que eu posso colocar a arte para cortar. E a impressão, até onde eu posso imprimir. Nossa, Gica, mas tá pequeno, tá? Por quê? Porque para eu colocar a folha nesta posição deitada, lembra que eu falei que a gente tem que configurar a impressão da mesma forma? Então a gente vai lá em arquivo, configuração de impressão, vou escolher a folha 4 e vou colocar na mesma posição de paisagem que eu escolhi aqui na minha área de trabalho. Olha lá, então agora sim eu consigo visualizar onde vai ser impresso o meu trabalho, ok? Depois a gente tem aqui que é uma ferramenta que a gente usa a PicScan. Eu usei uma vez só essa PicScan, tá? Então a PicScan ela é uma base que você não precisa imprimir marca de registro. Ela se baseia pelas marcas de registro que já vem nessa base. Eu acho um pouco, assim, eu não acho prático, como a Camel e o Silhouette, ele já tem a opção de imprimir a marca de registro, então para mim não faz muito sentido. Porém, se você comprar uma folha que já está impressa com recortes, você pode trabalhar com a PicScan, porque ela vai escanear essa folha, né? E aí ela vai colocar como margem aquelas marcas de registro que vem na base, tá bom? Depois, aqui a gente tem as funcionalidades de preenchimento de cor, enfim. Então, aqui se eu quero mudar a cor, eu vou escolher uma outra cor, ele vai preenchendo para mim, tá vendo? Aqui a gente tem a opção também de trabalhar com a cor diferente, a gente vai arrastando aqui, a gente vai mudando a cor, né? Aqui tem uma coisa muito legal, por exemplo, eu quero uma cor específica, então eu quero, por exemplo, quero a cor aqui, eu quero 25500. O que esse código que tem aqui? É o código RGB, que é o padrão que trabalha a nossa impressorinha lá. Então, o RGB, ele assim, um código em números da cor que eu quero trabalhar. Então, quando eu mudo a cor aqui, ó, percebam que o código RGB também vai modificando, tá vendo, ó? Ele muda sempre. Então, eu posso trabalhar aqui, posso trabalhar com o meu mouse, aperto ele e vou arrastando na cor que eu quero, né? E também posso trabalhar com o código RGB que eu quero, tá? Onde que eu acho esse código RGB? É só você ir na internet e colocar a tabela de código RGB. Na Silhouette também existe uma tabela da Silhouette com os códigos, né, do estúdio. Então, assim, é bem tranquilo de você encontrar. Depois, aqui a gente tem as paletas que vão dando. Quer ver? Deixa eu colocar aqui um círculo. Vamos pôr um quadrado aqui. Aqui a gente tem os preenchimentos em degradê, tá vendo? Ó, ele vai fazendo um degradê pra gente. Eu uso muito pouco também, mas para você vai querer desenvolver uma logomarca para o teu trabalho, né? Uma caixinha lá, você quer colocar, por exemplo, fazer uma festa lá de Fortnite, eu quero trabalhar com esse efeito. Então dá. E eu posso criar também um efeito novo. Tá vendo que aqui, ó, eu consigo colocar a cor? Então eu vou diminuindo e aumentando onde eu quero aquela parte branca. Ah, então é essa, ó. Eu vou mexer, eu vou saber onde é. Ah, eu quero mudar essa cor, ó. Venho aqui na paleta e vou mudando a cor que eu quero. Olha lá que legal.
Tá vendo? Então eu vou conseguindo mexer, ó. Ah, eu tenho dúvida da onde que eu vou mexer. É só você clicar na paletinha que você quer utilizar e você vai mexendo ela e ela vai aparecer aqui. Então, por exemplo, eu quero mexer nessa, ó. Eu sei qual que é, então eu venho aqui e vou colocar uma corzinha aqui nela. Então eu posso criar um padrão de preenchimento para mim naquele momento. E essa daqui, e tem o ângulo também, gente, ó, eu posso mudar o ângulo, vamos imaginar que eu quero isso, eu quero mais clarinho, vou deixando transparente, então tem um monte de coisa que eu consigo mexer, e eu consigo criar uma paleta nova, então vamos supor que eu quero criar, ó, minha paletinha já foi pra cá, então eu tenho esse padrão. Se eu quiser fazer um novo quadradinho aqui, retângulo, eu posso vir aqui, ó, criei esse padrão, já tenho o padrãozinho pronto aqui pra mim, tá bom? E depois, esse último aqui, o estúdio, ele vem com uns papéis de preenchimento, padrão nele, tá? E quando você compra na loja da Estúdio também, você pode comprar cores de papéis. Não sei se é cores ou padrões de papéis, né? Então imagina que eu quero usar esse, eu vou preenchendo e ele vai deixando eu mudar conforme os papéis que eu tenho salvo aqui na minha cartelinha que vem no estúdio, que eu comprei no estúdio, tá vendo? É bem legal. E aqui é a mesma coisa, tá, gente? Ó, consigo deixar mais claro, mais escuro, na transparência, ó, consigo deixar diferente, consigo mudar o padrão de posição. Então, ó, ele tava assim, mudei, ó, percebe que a florzinha muda de posição? Olha lá, ó. Consigo deixar para baixo e para cima, a taxa de proporção, né? Então, aqui é a taxa que vem. E aqui, ó, eu consigo deixar ele mais achatadinho. Então, ele deixa o trabalho um pouco mais condensado. E aqui no padrão a mesma coisa. Se eu girar, ele vai girando para mim o desenho que está preenchido dentro, tá vendo? Ó, que ele vai mudando de posicionamento. Então, eu consigo fazer isso. E consigo também fazer do jeito que eu quiser. Então, eu tenho esses 4 lados e depois eu tenho o ângulo aqui que eu consigo ir girando. Então, eu quero ele um pouquinho tombadinho. Então, ele deixa eu colocar. Dimensionar, ó, ele deixa eu deixar um pouquinho maior, um pouquinho menor. Só tomem cuidado, porque, ó, percebam aqui, uma coisa que eu gosto sempre de falar, olha, quando eu deixei ele com 69%, ele cortou o desenho. Então, isso é uma coisa que você tem que se atentar. Então, eu tenho sempre que trabalhar com limite que não vai ficar aparecendo esse corte, tá vendo? Porque fica feio, o trabalho não fica bem acabado. Então, se eu quero trabalhar com ele em outro padrão de ângulo, eu tenho que observar se ele não cortou o meu desenho para ficar bem legal a minha arte, né? E aqui tem um negócio que chama padrão de panorama. O que que acontece? Quando a gente trabalha com padrão de panorama, eu consigo correr a arte dentro do meu preenchimento, tá? Vamos pegar alguma coisa que dê para ver melhor aqui. Vamos pegar, de repente, tem que ser um desenho. Vamos pegar essa seta, tá? Aí eu vou deixar no 100%, aqui eu vou deixar no 0 ângulo, então eu tenho o formatinho das setas. Vamos imaginar que eu não quero que corte essas setas aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no padrão de preenchimento e vou arrastando, ó. Olha lá que legal, eu quero deixar essas setas aqui aparente. Vou trazendo de um jeito que eu acho que ficou mais coerente para mim. O que que eu fiz? Eu mudei o retângulo de lugar? Não, eu mudei o que está preenchido dentro dele de lugar. Eu arrastei o meu papel para o lado esquerdo ou lado direito, tá? Então, para cima ou para baixo. Então, é legal esse preenchimento por conta disso, ó, padrão de panorama. Vamos fazer nesse, ó, padrão de panorama. Imagina que eu quero deixar uma parte preta e uma parte colorida. Olha lá, eu consigo, tá? Por quê? Porque eu tenho que, eu tenho essa possibilidade de mexer somente o posicionamento do preenchimento que está dentro daquela forma, tá bom? Aí a gente tem aqui também, dentro dessa funcionalidade, a opção de ver a grade do meu trabalho. O que que ele faz quando eu faço isso? Ele me mostra a grade na quantidade de pulos que eu posso dar com o meu trabalho. Então, vamos supor que eu quero deixar esse trabalho bem certinho. Eu quero deixar ele, né, com 4 quadradinhos aqui e 4 aqui. Eu venho aqui, ó, e vou trabalhando ele como se fosse uma régua, tá bom?
E as divisões eu consigo mudar, então quero mais divisão, menos divisão, o espaço eu quero 2, por exemplo, então eu sei que a cada quadradinho vão ter 2 centímetros, tá? Aqui no isométrico é para você visualizar ele em perspectiva. Não acho interessante para quando você está trabalhando com medida, tá? Acho que não fica muito legal. Que mais? Ajustar a grade, quando eu coloco essa opção, o que acontece? Quando eu vou mexer com o meu trabalho, ó, ele pula tá vendo que aqui tem um pontinho clarinho, né, um risquinho, quer ver? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo que existe um pontinho aqui, ó? Por quê? Porque ele vai fazer 4 pontinhos dentro desse quadrado. Então, quando eu arrasto o meu desenho, ele vai arrastando sempre considerando essa marcação. Por quê? Porque eu coloquei ajustar a grade, tá bom? Se eu tiro, ó, eu arrasto bem espaçadinho, eu coloco ele onde eu quero, tá vendo? E se eu deixo, ele pula no padrão da grade, ó lá, ó, tá vendo? Olha lá. Ele vai pulando no padrão da grade, então tanto para baixo quanto para cima ele vai pulando sempre no padrão da grade que eu estou trabalhando. Aqui não, aqui eu quero deixar ele no meio da grade, eu quero deixar aqui, ó. Então eu vou trabalhando com ele livremente, certo? Aqui a cor também é a cor das linhas. Então, eu quero deixar a linha vermelha, eu quero deixar a linha verde, eu quero deixar a linha azul. Ele vai mudando o tom da linha para mim. Talvez não esteja dando para vocês verem, mas ele muda a cor da linha, tá vendo? Então, aqui é o quadrado principal e depois ele vem trabalhando com as linhas, que são 4 quadradinhos dentro desse. É legal você trabalhar com isso quando eu quero fazer um papel. Vamos supor que eu quero fazer um papel, né? Então eu vou fazer essa bolinha aqui, ó. Quero fazer um padrão de preenchimento novo. Vou fazer essa bolinha aqui, vou deixá-la mais ou menos no meio desse quadradinho. E aí eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou deixá-la mais ou menos no meio desse quadradinho, tá vendo? Então, se eu quero criar um padrão de preenchimento, eu sei que eu tenho que repetir ela sempre desse quadradinho aqui. E vou repetindo, e aí eu crio um padrão de preenchimento para mim. Então essa ferramenta acaba que a gente usa muito pouco, porque hoje tem assim, muito material digital no mercado, então a gente consegue fazer nosso trabalho sem ter que ficar criando papel digital. Mas para quem trabalha com criação de papel digital é uma opção muito boa, tá? E por fim, né, gente, vamos tirar esse monte de grade aqui. Eu não gosto de trabalhar com grade, me atrapalha um pouco. E por fim, aqui a gente vai trabalhar com a opção ligado e desligado da minha marca de registro, tá? Quando eu trabalho com ela desligada, é quando a gente não tem print cut. O que é o print cut? Eu vou imprimir com marca de registro para a máquina saber onde ela vai buscar os recortes, né? Onde estão os recortes. Quando eu coloco desativada, significa o quê? Que essa folha aqui que eu coloquei lá, ela, por exemplo, ela é nessa cor aqui, nessa fúcsia. E aí eu coloquei a minha cor fúcsia, um papel fúcsia na minha base de corte e eu vou cortar o nome nesse papel fúcsia. Eu preciso de marca de registro? Não, porque não importa onde ele cortar, vai ficar na cor que eu quero. Agora, se eu quero cortar esse unicórnio aqui, se eu imprimir numa folha branca e colocar ele na minha máquina, como que a máquina vai se orientar e saber onde que está o meu unicórnio? Não tem como, ela não vai ter precisão, ela vai chegar próximo, mas ela não vai ficar precisa. Então, daí vem a história da marca de registro, tá? A marca de registro, o que ela faz? A máquina, ela escaneia esses pontos pretinhos que a gente está vendo aqui e ela vai entender que tantos pontos após esse começa a recortar o unicórnio. Tanta altura após esse ponto começa a recortar o unicórnio. Então esses pontinhos eles servem para que a máquina entenda aonde ela vai iniciar o recorte de cada desenho que está aqui na tela para a gente, tá bom? Por padrão ele vem com esse preenchimento de 500 de comprimento, a espessura vem 0,5 e o inserir vem também em 2,5. Ele pode estar em milímetros, eu não gosto de trabalhar em milímetro, mas caso você goste de trabalhar em milímetros, aqui embaixo a gente tem essa engrenagem aqui que a gente pode mudar os padrões de centímetros para milímetros, tá? Então, se você prefere trabalhar em milímetros, você faz isso. Eu não gosto de trabalhar em milímetros, eu me atrapalho um pouco, então eu prefiro centímetros. Aqui, eu não estou falando para você fazer do jeito que eu faço, tá? Mas aqui, por uma questão de aproveitar mais o papel, o que eu faço? Eu trago aqui a minha posição para o 1, coloco a maior espessura que dá, que é 1,
E aqui no comprimento eu sempre deixo 0,8. Por quê? Porque assim eu consigo trabalhar com mais elementos dentro da minha folha, né? Tudo é custo, gente. A gente precisa sempre estar pensando na economia que a gente vai fazer do papel. Por uma questão de sustentabilidade, mas também por uma questão de custo, né? E lucro, e margem, enfim. Então, quando eu trago essa posição aqui para o 1, ele abre mais espaço de impressão e recorte para mim. Por quê? Porque eu só posso colocar recorte dentro da área de corte, que é essa linha vermelha que a gente está vendo aqui, ó. Se eu vir aqui na primeira abinha e tirar a marca de corte, ela vai sumir. Se eu colocar a marca de corte, vocês vão ver onde ela está. Então, esse é o limite que eu posso trabalhar. Então, eu não posso passar nem para cima, nem para as laterais, nem para baixo desse limite de corte, tá bom? Então, a configuração da página ela é importante por isso. Depois tem as linhas, né? Vamos imaginar que eu estou fazendo um trabalho aqui. Imagina que eu quero fazer um trabalho, vou fazer esse. Vamos deixar branquinho aqui. E aí eu vou trabalhar com outra bola aqui, outro círculo. E nesta eu quero colocar um padrão diferente de linha. Então eu venho aqui, posso colocar linha pontilhada, posso colocar espessura nessa linha, posso colocar cor nessa linha, tá vendo? Eu posso mudando a cor, posso colocar amarelinho. Então eu consigo trabalhar com padrões e com cor de linha dentro dessas opções aqui. Eu posso deixar os meus pontinhos mais quadrados, mais redondos, tá vendo? Eu vou mexendo aqui do jeito que eu acho que fica mais bonitinho. E aí eu vou conseguindo trabalhar com vários padrões de preenchimento, tá vendo? Ó, ele tem vários padrõezinhos aqui de preenchimento. Olha que interessante, vou deixar no 3 aqui para vocês enxergarem. Vou aumentar um pouquinho aqui. Quando eu trabalho com alguns padrões aqui, ele vai mudando o formato da minha linha, tá vendo? Ó, ficou bem quadradinho. Aqui não vai ter tanta diferença porque ele não é um quadrado, né? Isso aqui é para quando a gente trabalha canto. Imagina que eu tô fazendo um quadrado aqui, né? Vamos tirar, eu deixei com um padrão de preenchimento, agora fica aparecendo. Imagina que eu tô com um quadrado e eu quero deixar ele, vamos por esse pequenininho aqui, né? Eu quero deixar ele bem grosso aqui e eu não quero bolinha, eu quero canto bem quadradinho. Então eu vou mudando, olha lá, ó. Eu vou mudando o meu estilo de quadrado que eu quero trabalhar, tá vendo? Então ele vai dando canto. Ah, eu quero um canto chanfrado, eu quero um canto redondo. Ele vai mudando esse canto pra mim, ó. Vou deixar, ó, tá vendo aqui, ó, tá redondinho. Aí eu vou chanfrar, ó, ele ficou, deixa eu clicar fora, chanfradinho. Eu quero ele bem quadradinho, olha lá que legal. Tá vendo? Ah, eu quero ele meio abauloadinho, então ele vai deixando mais grosso, mais fino. Então são esses padrõezinhos que a gente pode ir trabalhando aqui. Nesse aqui, por exemplo, se eu deixar ele redondinho, bem pequenininho aqui, ó, eu posso trabalhar ele no 3 e posso vir que eu quero todo ele redondo, ó. Ele fica bolinha, tá vendo? Que bonitinho. Então a gente consegue só aqui já mudar o formatinho do design que a gente está trabalhando, tá? Aqui a gente já falou que é a Select Trace Area, que é o rastreio, né? Então não tem muito segredo. O rastreio a gente pode vir aqui rastrear, colocar só contorno, a gente pode colocar o rastreio integral. Então eu posso fazer da forma que eu preferir, tá? Posso colocar o preenchimento, posso colocar contorno, rastrear borda externa, a gente já fez junto, né? Então acho que esse aqui tá mais tranquilo. Aqui também é uma ferramenta muito legal que é os efeitos de imagem, tá? Então, se eu quero deixar essa imagem acinzentada, eu vou deixando ela menos viva, tá vendo? Ó, eu quero deixá-la mais fechada, as cores. Eu mexo aqui. Se eu quero mudar o tom, olha lá, ó, todos os lugares onde tem cor, ele vai mudando o tom para mim. E aí eu vou mexer nela onde eu acho que vale a pena. A minha imagem está escura, eu quero deixá-la um pouco mais clarinha. Ó, vou mexendo no contraste, vou diminuindo a saturação, ó, que bonito que vai ficando, ó. Imagina que eu quero deixar ela um pouco mais fechada. Então eu vou mexendo nessas funçõezinhas aqui. Essa função aqui, que é o gama, olha o que acontece. Quando você mexe nela, para mim é como se fosse deixar mais transparente ou menos transparente, tá? Então, o gama eu, assim, raramente uso também. E a inversão é muito interessante. Imagina, eu vou pegar até isso aqui, vou colocar até uma cor de linha aqui pra gente enxergar bem. Imagina que eu quero rastrear
uma arte que é branca e ela não tem essa linha em volta. Vamos tirar a linha, vou deixar tudo branco. Ela tá aqui, ó, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu venho aqui na inversão e eu vou deixar ela preta. Então eu consigo rastrear agora, ó, ó que legal. Se eu deixar ela pretinha, eu consigo fazer o rastreio. Agora, se eu vir aqui e deixar ela no 0, que é a inversão, ela tá branca. Olha lá, ó. O meu rastreio não consegue pegar ela, nem no 100. Tá vendo? Por quê? Porque não tem cor essa imagem. Então, o rastreio ele precisa de preenchimento para funcionar. Então, o legal dessa função aqui é que quando eu quero fazer um rastreio de uma cor clara, eu posso vir aqui na inversão, deixar ela escura, rastrear e depois eu volto ela na original, tá bom? Aqui, essa opção de força, ele vai deixando mais densa a cor, tá vendo? Parece que ele vai colocando mais pigmento na cor. Então ela também é bem legal quando você tem uma imagem que tá apagadinha. E aqui é o tom, né, gente? Ó, eu quero deixar mais vermelho, aí eu quero deixar mais verde, eu quero deixar menos azul, eu quero trazer um tom amarelinho para dentro dele, olha lá que legal. Então aqui é a gente lembrar das cores primárias e terciárias que a gente, secundárias e terciárias que a gente estudava lá na aulinha da educação artística, enfim. Tá bom? Então essas são as funçõezinhas aqui. Bom, essa a gente já falou, que é edição de texto, e essa daqui são as centralizações. Imagina que eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer 3 unicórnios, tá? E aí eu quero fazer uma linha de unicórnio. Tá vendo que ele aparece essa reta azulzinha aqui embaixo para mim, ó? Ele me mostra onde que eu tô alinhando o meu unicórnio. Mas vamos imaginar que eu não fiz isso, tá? Eu quero alinhar esse unicórnio. Eu tenho várias opções. Seleciono os 3 aqui. Eu posso alinhar os 3 aqui na horizontal. Posso trabalhar com eles no centro da página. Posso centralizar eles, então eles vão ficar um em cima do outro certinho, tá vendo? Posso deixar eles horizontal. Como é que eu vou alinhar eles horizontalmente? Ó, eu vou trabalhar com eles horizontal. O que que eles vão fazer? Eles vão ficar todos no meio, tá? Posso trabalhar eles na lateral direita. Olha lá, ele vai ficar todo alinhado na direita. Posso colocar eles todos no alinhamento da parte superior. Ele vai subir todos para o mesmo alinhamento superior, tá? Posso arrumar eles no centro, ele vai centralizar todos eles, então eles vão ficar na mesma posição. Posso alinhar eles na parte inferior, então eles vão ficar todos lá na parte inferior. E o que eu mais gosto é que quando a gente tem repetição, por exemplo, imagina que eu tenho lá a repetição e eu quero fazer o recorte, tá? Então, tô toda desalinhada aqui, vou fazendo. Aí eu quero dar um espaçamento maior. O que eu faço? Eu venho aqui, seleciono todos eles, aí eu centralizo eles aqui no meio, e aí ó, eu vou no espaçamento horizontal. Então o espaço entre eles vai estar exatamente igual. Por que, Giga, que você faz isso? Imagina que eu estou criando um adesivo para o cliente, tá? Então imagina que o meu adesivo é esse aqui. Eu venho aqui nessa funçãozinha de abrir janela de replicar e vou criar 4 cópias do lado aqui e vou vindo criando mais uma cópia. Só que a gente sabe que eu não posso cortar um rente ao outro. Então eu venho com essa, coloco aqui no fundo, essa eu coloco aqui no início, tá? Aí eu vou selecionar todas elas, volto lá na minha ferramenta de alinhar, ó, e vou alinhar, espaçar horizontalmente. O que que acontece? Ele deu um espaçamento idêntico a todas elas. E a mesma coisa acontece se eu fizer isso aqui para baixo. Então vamos imaginar que eu fiz 3 cópias aqui, vou fazer mais uma, e aí eu quero vir até aqui, que é o limite de onde eu posso vir com a minha arte. Aí eu vou selecionar e vou vir aqui no espaçamento vertical. Olha o que que ele vai fazer, ele vai espaçar de forma idêntica essa arte que eu estou trabalhando, tá bom? Essa funçãozinha aqui que a gente fez agora, vocês já viram também, que é a função de duplicar, refletir, eu acho que não tem muito segredo. Duplicar, eu vou duplicar para o lado direito ou para o lado esquerdo, tá vendo? Para baixo, vou duplicar para cima, né? Aqui são linhas e colunas, que é bem legal. Tem essa funçãozinha aqui também, que é preencher a página, ele preenche a página inteira, quer ver? Deixa eu tirar para vocês verem. Imagina que eu tenho esse unicórnio aqui, eu quero preencher toda a página, ele já preenche automaticamente para mim, tá? Aqui também tem a função de refletir, então eu quero refletir, fazer um frente e verso, olha lá que legal. Eu quero refletir para cima, eu quero refletir para a esquerda, eu
quero refletir para a direita. É bem legal quando a gente quer fazer acabamento. Aqui é girar cópias, né? Então, aquela funçãozinha que a gente fez aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu quero girar essa cópia aqui. Eu giro duas, eu posso girar 3 cópias, e aí eu vou fundindo, eu vou criando novas formas, né? Olha que legal. Eu quero girar mais cópias, eu vou sempre fundindo aqui, ó. Então, eu vou criando formas da forma que eu achar que vai me atender melhor, ó. Fundir se transformou numa forma só diferente dessa, tá bom? E tem uma coisa aqui no estúdio também que é bem legal, deixa eu girar ele aqui, que é essa funçãozinha aqui. O que acontece? Eu consigo aqui colocar quantas cópias eu quero. Vamos imaginar que eu quero 3 cópias e eu quero essas 3 cópias posicionadas à direita. E aí eu vou colocar que elas vão ter um espaço, por exemplo, de 1 e vou replicar. O que vai acontecer quando eu fizer isso daqui? Eu vou colocar, vamos deixar aqui no 0 para ele não ficar tortinho. Eu vou colocar aqui no espaço de 0,50 o deslocamento X. O deslocamento X é aquele eixo, né? X e Y, a gente tem que lembrar desse deslocamento. E vou replicar. Vamos selecionar aqui e replico. Olha lá, ele deslocou super pouquinho. Quando que eu faço isso? Vamos imaginar que eu quero colocar aqui Gica. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer 3 cópias, eu quero deslocar bem pouquinho, porque eu vou fazer sombra, né? Então, eu vou replicar, ó. Replico, ele fez um sombreamento para mim, tá vendo? Ele vai fazer um efeito de sombreamento. Vamos supor que eu quero 0,20 aqui. Vamos replicar? Aí eu posso trabalhar com cores, ó. Posso trabalhar com rosa. Posso trabalhar com preto. Eu posso ir colocando camadas, tá vendo? Ó, até chegar lá onde eu quero, ó. Tá vendo? Então, eu vou trabalhando com camadinhas. Olha lá que legal, ó. Certo? Então, essa função ela é muito legal, por exemplo, quando eu quero replicar já tudo no formato na quantidade que eu preciso. Então, se eu tiver com esse unicórnio, por exemplo, eu quero que dê sei lá, um distanciamento de 2 centímetros e venho aqui em aplicar, ele vai dar um distanciamento de 2 centímetros daqui para cá, tá? Ah, Gica, mas eu quero replicar ele sem ficar em cima, então tem que contar. Se eu tenho um unicórnio que ele tem 7,40, né? E eu quero replicar, então eu vou colocar aqui quanto? 8. E vou replicar. Olha lá, ele vai dar um distanciamento para mim que eu quero, tá bom? Então, assim, é bem tranquilo essa função. Essa alça aqui ele fala de agarre, eu não sei muito bem para que ela serve, mas ela aparece essa alcinha aqui, e aí você pode mexer ele para onde você quiser, ó, que ele não, você não precisa ficar clicando em um lugar específico, tá? Número de repetição, não sei se ele faz alguma coisa diferente, enfim, liberar cópias, não sei se ele vai liberando, eu não sei muito bem para que serve essa função, vou ficar devendo para vocês. Aqui a gente tem a função de fundir e modificar, que já tem um outro vídeo no canal explicando o que ela é, então eu não vou entrar nela porque é um assunto bem extenso, vai ficar muito comprido o nosso vídeo, tá? Aqui vocês viram já que é o deslocamento, em outros vídeos que eu fiz aqui no canal também a gente tem essa função, então consigo deslocar em minha imagem, olha lá que legal. Ah, eu não quero que fique esses recortinhos internos, botão direito liberar caminho composto. Aí eu vou tirar tudo que eu não quero de dentro, ó, excluir. Ah, agora ficou separado, Gica, o que eu faço? Seleciono os dois, ó, e posso vir aqui nessa opçãozinha de centro, ou posso vir aqui na opçãozinha de centro que a gente viu agora, ó, eles vão ficar centralizados um com o outro, tá? Então, assim, essa ferramentinha aqui ela é bem legal por conta disso. O deslocamento ele é bem legal por conta disso, porque a gente consegue trabalhar com várias coisas nesse deslocamento. Então, eu vou no deslocamento aqui, eu quero deixar um deslocamento maior, menor, eu consigo mexendo nele, tá vendo? Ó? Se eu estiver trabalhando com canto, eu consigo deixar ele mais arredondado, mais quebrado, né? Enfim, a gente consegue trabalhar de várias maneiras no deslocamento. Essa funçãozinha aqui é o pop-up, tá? Isso aqui também é um assunto que a gente teria que
dedicar uma videoaula só para ela, que é para a funçãozinha de fazer aqueles convites que a gente abre e levanta as pecinhas de dentro dele. A dispersão, que é esse pontilhado, deixa eu mostrar para vocês o que ele faz, bem legal também, ó. Imagina que eu quero preencher isso aqui com um formatinho diferenciado, olha lá, ó. Ele vai deixando eu preencher essa forma no formato que eu quero, tá vendo, ó? Então ele vai colocando um padrão de preenchimento dentro daquele formato. Para que eu uso isso, Gica? Olha, de repente você quer fazer um trabalho, imagina que eu estou fazendo, sei lá, uma folha de rosto aqui, né? Eu vou fazer um quadrado aqui, vamos deixar ele branquinho. E aí eu quero fazer um fundo. Imagina que eu quero fazer um fundo com esse padrão de preenchimento. Aí eu venho com esse fundinho aqui e deixo ele com esse padrão de preenchimento. E posso deixar ele mais claro, mais escuro. E também, para quem tem a Cúrio, ele consegue fazer esse padrão, ele vai fazendo um relevo na folha com esse padrãozinho. Então esse pontilhado, ele é muito legal por isso, porque se eu quero preencher, fazer um papel com relevo, eu posso trabalhar, né, quem tem a Cúrio, posso trabalhar com esse padrãozinho que ele vai vir com a máquina, ele vai deixar a minha folha com essa texturinha. Eu nunca trabalhei com essa máquina, não posso falar como ela funciona, mas é basicamente... eu acho que a função é para isso mesmo, tá bom? E aqui é a mesma coisa, ó, ela também é uma ferramentinha da Cúrio, que é a gravação, tá vendo? A gravação em alto relevo, em baixo relevo. Aí você consegue colocar aqui as formas que você quer trabalhar, enfim. Tá vendo que aí ele vai colocando a funçãozinha ali na página. Então, eu acho que nesse caso aqui, é bem indicado para quem vai fazer a gravação na folha. Eu nunca testei fazer isso na Camel, deve ter na Camel 4 uma função parecida com essa, que a gente consegue fazer um padrãozinho no papel, nunca testei, confesso, preciso testar, tá bom? E depois, aqui embaixo, a gente tem uma outra função, que é essa daqui. Essa função, para que ela serve? Ela serve para preencher o trabalho da gente, ó. Então, se eu vim aqui e colocar um padrãozinho, ele vai usar o padrão que eu tô, ó, usando aqui, tá vendo? Ele vai seguindo o meu padrão. Olha que legal. Então, por exemplo, às vezes eu quero fazer lá um desenho e eu vou trabalhando com um padrãozinho de efeito. Então, eu consigo fazer esse padrão. Vamos colocar uma cor aqui azulzinha, por exemplo. Vamos colocar um... Opa, 30 não, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos colocar uma espessura bem grossa. Eu consigo fazer um padrãozinho de preenchimento. E aqui é o espaçamento. Consigo deixar mais espaçado, consigo deixar menos espaçado, consigo trabalhar com ângulos diferentes. Aqui o redondo não vai fazer tanta diferença, mas olha esse aqui, ó. Eu consigo mudar o ângulo, enfim, é bem legal, né? Consigo deixar mais junto, mais espaçado. Então essa é uma funcionalidade, de repente você quer fazer, né, uma listrinha aqui, aí eu não quero cor no meu preenchimento, só quero o listradinho. Então eu vou imprimir uma caixinha com esse padrão, então eu consigo criar aqui nesta funçãozinha. Tá bom, gente? Então, assim, deu para entender o que a gente tem, assim, de mais útil no dia a dia, né? Então, eu espero que vocês tenham, assim, aproveitado. O vídeo fica um pouco longo, mas não tem como, para a gente poder falar um pouco de tudo. A gente tem realmente que gravar vídeos um pouco mais extensos. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, vejam e revejam o vídeo várias vezes para que vocês possam utilizar as ferramentas e principalmente, gente, usem as ferramentas, né? Não se esqueçam de clicar, ter curiosidade, ver a ferramenta, testar a ferramenta, porque vocês possam ir crescendo em termos de conhecimento dentro do programinha que vocês estão utilizando, tá bom? Já falei demais, então fiquem com Deus. Aquilo que eu sempre falo para vocês, muito foco, muita fé, muita resiliência e logo mais a gente se vê aqui no canal. Um grande beijo, até loguinho. Tchau, tchau.